Agora eu quero saber de você aí de casa. Você acredita em ET? Pois é, uma das perguntas que a humanidade se faz ao longo da história é: estamos sozinhos no universo? A nossa matéria de capa trata desse tema. Visualizações de objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs ou UFOs, intrigam curiosos e cientistas e são fartamente explorados pelo cinema. O universo sempre fascinou o homem. A fixação por explorar o desconhecido existe desde que o primeiro foguete foi construído. Tudo para responder àquela velha pergunta: estamos sozinhos por aqui? Uma curiosidade que chegou ao entretenimento. Cada diretor transferiu para a telona o modelo ideal de alienígena, seja no drama, na comédia, no terror ou na ficção. Às vezes eles são bons. Às vezes destroem tudo que vem pela frente. Depende da criatividade de cada um. Afinal, ninguém sabe se eles existem mesmo. Se querem guerra. Se já estão entre nós. Enfim, como dizem por aí, a verdade está lá fora. Será mesmo? Será mesmo? Eu refaço essa pergunta. Agora, uma cidade do sertão do Ceará é conhecida como a capital nordestina dos discos voadores. Vários moradores garantem ter visto OVNIs e muitos afirmam que já foram abduzidos. Um cenário belo e intrigante. Um lugar misterioso. Estamos em Quixadá, a 160 quilômetros de Fortaleza. A cidade, no sertão central do Ceará, é a terra dos monólitos. Essas enormes montanhas de pedra que se espalham por toda a região. Quixadá também é conhecida pelos relatos de aparições de objetos voadores não identificados. São tantos depoimentos, tantas histórias, que a cidade virou a capital nordestina dos discos voadores. Eu já vi várias luzes no céu, muitas vezes de repentino e só andando pelo céu mesmo, tipo, olhando o local. Passou, eu tava debaixo de um fio de energia assim, bem aqui tem, ele passou assim. Dona Maria mora numa casa em cima desta montanha de pedra. E aqui, ela diz que as aparições são constantes. Eu vejo eles sobem mais ou menos, nem é alto e nem é baixo. As histórias de abduções, quando supostos alienígenas levariam seres humanos para lugares desconhecidos, também são comuns. Bruna diz que já viveu a experiência. No meu caso, quando eu fechei meus olhos, já não estava mais aqui. Quando eu abri os meus olhos, eu já estava em casa. É como se fosse um sonambulismo, você não lembra de nada. Aqui, em abril de 1976, o agricultor Luiz Barroso teria vivido uma experiência que ainda intriga a família e os ufólogos. Como sempre fazia, o agricultor seguia de charrete até sua fazenda pelas estradas de terra da região. No trajeto, ele teria sido surpreendido por um objeto não identificado que teria lançado sobre o agricultor um forte raio de luz. A história se espalhou rapidamente. Uma das testemunhas é o próprio filho do agricultor.
Ele diz que o pai chegou em casa desesperado. Contando para minha mãe e para uma irmã que morava com a gente, que tinha ficado nessa situação de receber uma forte luz, quente, muito quente. Após o suposto contato, o agricultor teria sofrido mudanças físicas e psicológicas. Passou a apresentar retardo mental e a pele teria rejuvenescido. O problema com meu pai foi um caso muito grave, o qual nós não esperávamos. Nunca aconteceu isso com ele. Foi uma coisa assim, quase assim, se apagou, acabou-se. Segundo a família, vários profissionais de saúde examinaram o agricultor, mas não teriam chegado a nenhuma conclusão. Em 1993, 17 anos depois do suposto contato com os extraterrestres, Barroso morreu na mesma Quixadá. E o caso continua um mistério. Verdade ou não, os relatos de aparições e contatos com seres de outros planetas atraem estudiosos e mexem com a imaginação. Há quem diga que em Quixadá, a qualquer momento, em qualquer lugar, os discos voadores podem aparecer. Muito boa essa reportagem do Tchalian. E o nosso entrevistado de hoje é o ufólogo Marco Aurélio Leal. Ele é especialista em ufologia e estuda vidas fora do planeta. E, segundo ele, os extraterrestres já começaram a se comunicar com vidas terrenas. Seja bem-vindo, Marco Aurélio. Muito obrigado, agradeço pelo convite. A gente é que agradece a sua presença. Sim. É isso, então? A gente pode considerar que sim, os extraterrestres estão se comunicando com os seres humanos? Sim, olha, a gente tem um grupo de pesquisa ufológica já há 16 anos, né, na área, e o nosso grupo ele pratica várias pesquisas de campo pelo Brasil, e nessas pesquisas de campo, em 16 anos, nós temos um grande índice de relatos e de casos que ocorreram de avistamentos de objetos voadores não identificados e até pessoas que tiveram de frente com esse fenômeno, né? Mas agora, qual seria o interesse desses seres em se comunicar com a Terra? Olha, existem vários segmentos, né? Na minha própria opinião, eu acredito que esses seres estão aqui justamente por um estudo biológico, talvez, da nossa espécie, e também acredito que existem vários minerais aqui no nosso planeta, como biodiversidades de plantas, bichos, animais. O próprio fator mineralógico é muito importante para eles, porque parece que todos os pontos que nós vamos investigar esses casos têm uma grande quantidade de minérios ou biodiversidade de plantas, bichos e animais, né? Essa era uma dúvida que eu tinha. O JP tem outra dúvida, mas o que eu queria esclarecer é o seguinte: então minérios e usinas são atrativos? Olha, nós acreditamos que eles... Usinas nucleares. Sim, as usinas nucleares, inclusive onde nós estamos investigando agora, onde está tendo vários avistamentos, nós temos uma usina nuclear que fica próximo ao interior de São Paulo. E nesse local parece que essas inteligências que vêm desses objetos, parece que eles estão um pouco preocupados com a questão nuclear nossa, né? Então, até nós temos relatos até de militares de patente alta de dentro dessa própria base, onde nos confirmam justamente a atividade desses objetos próximo ao local, e os nativos das regiões, as vizinhanças aos redores, eles têm registrado esses objetos, não somente como vídeos, fotos, e também com relatos de pessoas que viram. JP? Né? Marco Aurélio, boa noite para você. Você falou de várias pessoas que avistaram, né, OVNIs. Você já viu algum? Então, o que me trouxe para a ufologia foi que no ano de 2000 eu vi um objeto voador não identificado na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. E dali eu me interessei pelo assunto e vim aí pesquisar. E aí eu montei um grupo, e aí nós estamos aí na busca, né? Faço parte também do conselho editorial da revista UFO, na qual também é uma dos mais importantes, que fala sobre o fenômeno no nosso país. E como é que você consegue diferenciar um OVNI de uma aeronave nossa aqui, por exemplo? Como é que você consegue dizer isso? Isso é uma coisa bem difícil, vamos dizer, que nós que estudamos,
por incrível que pareça, nesses últimos anos nós temos tecnologias como drones e vários outros aparatos tecnológicos que dificultam a nossa pesquisa. Porém, nós contamos com vários outros pesquisadores, peritos em análises espalhados pelo Brasil, na qual, quando a gente recebe um depoimento ou um vídeo, a gente manda para esses colegas renomados para tentar estar analisando e tentando dar um pouco de resposta, para tentar tirar aí a conclusão de sendo uma aeronave normal, e geralmente sobra o OVNI, né, objeto voador não identificado. Marco Aurélio, se a presença de objetos voadores é tão constante e de seres ou inteligências de outros planetas também é tão constante aqui na Terra, por que a gente não conseguiu ainda cravar que existe vida fora da Terra? Isso é um questionamento que uma discussão, aliás, que nós temos até os dias de hoje entre vários pesquisadores. Nós temos aí várias patentes da aeronáutica, da nossa aeronáutica brasileira, onde tem pilotos que já tiveram de frente com esses objetos, né? Inclusive o Brigadeiro José Pereira, que é uma das maiores patentes da aeronáutica brasileira, onde ele criou um formulário chamado Trafigotel, para que todos os pilotos civis e não civis virem a tratar isso, retratar, preencher esses formulários são encaminhados. Deixa eu reformular a minha pergunta. Porque avistamento a gente sabe que tem um monte. Sim. E vários relatos, só que eles acabam eles caem ali numa aura de dúvida, não é? Sim. Por que nenhum ET chegou aqui, sobe essa escada aqui, se apresenta na nossa frente e fala que aqui estou eu sou do planeta XPTO e vim visitar a Terra ou vim com um determinado interesse? Por que isso nunca aconteceu? Certo, olha, vou partir do princípio de uma entrevista que nós fizemos com a Laura Eisenhower, que é a bisneta do presidente Eisenhower dos Estados Unidos, na qual ela vem dizer que existem tratados entre esses seres com nossos governos, né? E segundo os nossos governos, existe um tratado na qual eles não se manifestam aí através disso, mas vamos dizer, uma discussão muito ampla isso, né, nessa questão. Quer dizer que, por exemplo, o presidente Michel Temer teria lá em cima da mesa dele um tratado, um documento, assim, falando assim, olha, a gente está por aí, mas não conta nada para ninguém? Não acredito não só o Michel Temer, mas como nosso ministro da Defesa, que acredito que tem muitas informações sobre a questão do fenômeno OVNI, mas não é divulgado, às vezes, nem para os nossos patentes maiores de nosso país, vamos dizer assim. Os estudiosos de fenômenos extraterrestres e da ufologia acreditam que esses seres são 100% amigáveis? Olha, existem os dois pontos, né? Em vários casos que nós até investigamos, existe caso na qual essa que foi passado sobre Quixadá, do senhor Barroso, que não teve, assim, uma questão positiva no caso dele, né? Mas a gente tem outros casos que houve até questão de cura por parte de câncer, até de uma testemunha no litoral sul do estado de São Paulo, na qual ela veio ter a sua cura do câncer, segundo ela, dá a posição para os seres extraterrestres, na qual ela teria sido abduzida, e ali na abdução ela teria se remeteu a vários exames, e nesse exame, na qual ela não lembra muito, ela teria sido curado para essas características de seres. Marco Aurélio, você disse que já viu um objeto não identificado voador. Sim. E alguma pessoa que foi abduzida? Olha, a gente tem sim várias pessoas que inclusive são pessoas que não são ligadas ao tema e acreditam que estão ficando loucas. O grupo, ela recebe essas pessoas que se dizem ter sido abduzidas, que vêm com características de pânico para nós, e a gente pega esses casos e geralmente trabalhamos com terapeutas que utilizam na parte de regressão para a gente tentar diferenciar um caso realmente de abdução ou de algum caso psicológico que pode ser também que ocorre às vezes até sobre a infância dessa pessoa. Por quê? O que é que essas pessoas alegam? Porque eu escutei relatos de pessoas que disseram ter sido abduzidas e ficaram doentes, loucas. O que isso quer dizer? Significa então que os extraterrestres são do mal? Não, então a questão é o seguinte, que essas pessoas elas não têm assim o nível de informação para entender o fenômeno. Então o que acontece? Elas acabam explorando os seus, às vezes relatando esses seus acontecimentos para as pessoas lidam com essa questão como loucura. Mas quando elas procuram pessoas como a nós, que investiga, e outras pessoas do Brasil, a gente vê que existe alguma coisa que estão realmente acontecendo
acontecendo com essas pessoas. E não se trata de loucuras, né? Existe até neurocientistas, psiquiatras se responsabilizando, se doando o seu tempo para algumas questões sobre isso, né? Como é que a gente pode diferenciar? Porque isso que você está relatando, de pessoas que até acham que enlouqueceram, que estão vendo coisas, isso também acontece com pessoas que têm vidência, que enxergam espíritos, né? E que segundo as suas próprias crenças. Como diferenciar uma pessoa que tem uma vidência, que consegue enxergar um espírito, de uma pessoa que tem uma experiência de abdução ou de contato com uma inteligência extraterrestre? É muito interessante essa pauta que você tocou, porque já existiram muitos casos de pessoas que têm essa evidência e chegaram para nós, só que não se tratava de coisa alienígena, e sim de algo voltado à espiritualidade, e não tinha a ver com a parte ufológica. E sim outros casos que vieram para nós que tem sim a ver, que foram passados com vários amigos terapeutas, né? Inclusive existe um neurocientista famoso aqui de São Paulo, na qual ele já está estudando ou fazendo um mapeamento cerebral dessas pessoas para tentar definir, né, realmente o que estão acontecendo com elas. E geralmente ele identificou que dentro da nossa glândula pineal existe uma formação de cristais de apatita, que seriam elétrons, na qual no momento que eles se tocam a gente, por exemplo, enxergaria uma outra frequência. Então eles estão ainda estão em análise muito esses estudos, inclusive para trazer para nossa USP aqui a medicina espírita dentro das nossas na nossa faculdade de medicina, para tentar trazer um pouco de resposta para essas pessoas que vêm com esses laudos. Marco, eu queria falar um pouco de cinema também com esse lado extraterrestre. No filme do Steven Spielberg, né, ficou muito caracterizado aquele ET. Mas que você acredita que é um ser extraterrestre? E aproveitando também, eu queria que você falasse, há pouco tempo, né, a gente descobriu que existe o planeta Próxima B. Você acredita que há vida nesse planeta? E também, já mais uma, vai guardando aí, é possível se viver... Eu refaço para ele. É possível se viver, mesmo que por um período curto, em Marte, como a gente viu no filme do Matt Damon, por exemplo? Sim, inclusive nós tivemos agora com a segunda pessoa que foi escolhido para ir a Marte, inclusive ele perdeu para aquela moça de Rondônia. Eu acredito que sim, essas pessoas estão indo para a questão da Marte, mas elas têm que lembrar que elas vão viver uma vida só de ida, né? Por exemplo, elas vão ter uma viagem só de ida e não vão voltar mais, né? Então eu acredito que para essas pessoas que têm essa curiosidade, que já decidiram mesmo, eu acredito que vai ser uma coisa bem interessante até para trazer para nós uma informação de lá, como que realmente é lá, né? Então olha aí para trás. Eu estava falando aí do ET. Esse é o ET do É esse o extraterrestre que você imagina? Como é que é o extraterrestre para você? Não, então, nós na classificação da tipologia extraterrestre, nós temos várias especificações. Em meio deles, a maioria é aqueles greys, os cabeçudos com olhos grandes, né, cinzentos. Esses são basicamente responsáveis por 80% das abduções relatados aí em volta do mundo. Mas nós temos outras entidades também até parecidas conosco, assim, de 2,5 metros de altura, cabeludos. Eles seriam mais inteligentes que a gente? Sim, seriam mais inteligentes. Eles teriam uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Porque eles conseguem, então, estar aqui entre nós. Então, eles são bem mais evoluídos, né? Sim, exatamente. Por exemplo, nós tivemos a Noite Oficial dos OVNIs, dia 19 de maio de 86, aqui no Brasil, onde as nossas Forças Armadas foram detectados 21 OVNIs voando dentro do nosso espaço aéreo brasileiro. E, na época, o Otávio Moreira Lima mandou os seus pilotos averiguarem esse fenômeno, e eles constataram que a velocidade desse objeto na qual esse piloto da aeronáutica chegou próximo, ele chegou na base de 1.000 km por hora. Esse objeto se distanciou a 15.000 km por hora, entendeu? Então é uma tecnologia muito mais avançada na qual nós desconhecemos. A gente está conversando com o Marco Aurélio Leal, que é especialista em ufologia, também é consultor da revista UFO. Marco, as pessoas que têm contatos com seres
de outros planetas. Por que essas pessoas são escolhidas para esse tipo de contato? Existe algum tipo de eleição ou de característica que essas pessoas tenham e que esses seres as escolhem justamente para terem esses contatos? E aproveitando a carona, você gostaria de ser abduzido? Olha, Ou tem medo? A gente ainda não fica meio com medo. Inclusive nós estamos indo depois para a Serra da Beleza, onde vai ter uma vigília hoje que a gente vai tentar manter contato aí com o nosso grupo de pesquisa, né? Voltando na primeira pergunta que você fez, que já esqueci. Por que as pessoas são escolhidas para terem esses contatos? Então, olha, não tem como a gente falar isso com certeza. O que nós temos são estatísticas de pessoas que se dizem... Marco, me desculpa, eu vou precisar te interromper meio minutinho, Sim. Porque agora é a hora que a gente se despede de algumas praças que tem a programação local, mas a gente continua aqui com Sem Rodeios falando de extraterrestres. O Sem Rodeios está de volta, agora são 6 horas e 55 minutos e eu estou aqui com Marco Aurélio Leal, ufólogo, ele estuda vidas extraterrestres. Eu sei que eu te interrompi numa resposta que você estava dando para o Mauro, daqui a pouquinho você vai respondê-lo, porque agora a gente vai falar sobre Varginha. Quando o assunto são extraterrestres no Brasil, a primeira lembrança que vem à mente é a cidade de Varginha, não é? No sul de Minas Gerais. Ela guarda um mistério que há mais de 20 anos. Localizada a 313 quilômetros de Belo Horizonte, Varginha já foi apontada como a 7ª melhor cidade do Brasil para se viver. O município de 130 mil habitantes se destaca principalmente pela produção e exportação de café. Mas se tornou famoso mesmo por outro motivo. Um caso cercado de muito mistério: o suposto aparecimento de criaturas alienígenas. Nas ruas e praças da cidade, os ETs estão por toda parte. Aqui tem até uma caixa d'água em forma de nave espacial. Segundo relatos de moradores, a criatura de olhos vermelhos esbugalhados, pele marrom, braços longos e finos e forte mau cheiro teria pousado na cidade no dia 20 de janeiro de 1996. Era um sábado por volta das 3h30 da tarde e a Kátia estava voltando para casa depois do trabalho junto com outras 2 amigas. Elas decidiram cortar caminho por este terreno baldio e quando passavam por aqui foi que avistaram a estranha criatura que ficou conhecida como o ET de Varginha. Como é que tudo aconteceu, Kátia? Então, estava eu, a Liliane e a Valquíria. Eram umas 3h30 da tarde. Aí aqui não era esse terreno fechado, né? Era aberto, bem aberto mesmo, um trio bem aberto. E aí tava sol, tava um dia normal. E passando por aqui avistamos uma coisa estranha. Onde? No muro, encostado no muro. Ali naquele canto? Isso, naquela pintura branca lá. O episódio mudou por completo a vida de Kátia. Na época, ela ficou tão abalada que se separou do marido e perdeu o emprego. Eu não tô bem. Qual o seu sentimento voltando aqui nesse local agora? Vou te falar, vou ser sincera, péssimo. Muito ruim mesmo. Dá a impressão assim que eu tô vivendo. Às vezes as pessoas podem até não acreditar, mas dá a impressão que eu tô vivendo tudo de novo. Outro episódio que chamou muito a atenção foi a morte de 4 animais no zoológico de Varginha. A gente teve acesso aos laudos da necrópsia feita nos animais e o que mais chama a atenção é que em todos eles os intestinos apresentavam alterações. O Exército abriu uma sindicância para apurar as histórias contadas pelas testemunhas. Há quem diga que pelo menos 2 criaturas teriam sido capturadas e levadas para a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, a 35 quilômetros de Varginha. Para os militares, o ET de Varginha nunca existiu. O suposto extraterrestre era, na verdade, um morador da cidade conhecido como Mudinho. Ele teria problemas mentais e costumava andar pelas ruas agachado, mesma posição em que o ET teria sido visto em uma das aparições. O caso foi parar no Superior Tribunal Militar em Brasília e, segundo a juíza responsável, foi arquivado por falta de elementos para a denúncia.
E aí, Marco Aurélio, você conhece já a Kátia? Sim, inclusive estava com ela nesse último final de semana num evento no Mato Grosso, né? Na qual a gente está tentando mostrar um novo lado da ufologia para ela, né? Porque a gente viu que parece que esses 20 anos do caso Varginha, elas prejudicou muito com a questão de ela ter visto o ET. Então as pessoas julgam muito ela, julgaram por muito tempo, né? Na questão que ela até perdeu o emprego dela, né? E teve assim o seu relacionamento terminado por questão disso, né? E que tipo de ajuda vocês tentam dar a essa mulher, assim, explicar para ela o que é a ufologia? Por exemplo, elas têm vindo com nós em alguns eventos agora contar, explanar o que ela realmente viu, né? E temos até algumas pessoas com ajuda financeira que nós estamos tentando arrumar para a família, que é uma família que está precisando muito de ajuda, né? E não só ela, como outras pessoas relacionadas, outras testemunhas ao caso de Varginha, que são a mãe das outras 2 meninas que viram a criatura, né? E o caso Varginha, na verdade, ele é um quebra-cabeça muito grande. Nós temos várias peças que se encaixam numa história incrível, que é a história do caso Varginha, né? Não somente o que apareceu nas nossas mídias na época, falando das 3 meninas que haviam, envolve muito mais, né? Envolvendo até as nossas forças armadas ter sido capturado supostamente 2 criaturas na cidade, né? Ou até mais, né? Para as nossas forças armadas, e daqui esse ser teria saído, depois de várias transferências, teria saído e ido para os Estados Unidos. Bom, né? Agora retomando aquela resposta que você estava dando para o Mauro, sim, sobre o perfil das pessoas que esses extraterrestres procuram. Sim, olha, a questão também nós temos estatísticas de pessoas, as maioria das pessoas que são realmente abduzidas, que são decretamente ali, a gente tem um laudo, fala, não, realmente essa pessoa passou por uma coisa normal, até atestado por um terapeuta parapsicólogo, né? Parece que as pessoas, os familiares de genética anterior, parece que eles também já sofreram. Então parece que as pessoas que sofrem abduções, pessoas de famílias, parece que elas sempre sofreram também, ou tem algum caso na família. Isso é muito importante. Agora nós não podemos afirmar se eles escolhem uns ou escolhem outros. Deixa eu fazer até uma pergunta para você que tem a ver, a gente perguntou se eles escolhem pessoas, e chegou pelo Twitter uma pergunta do Guilherme Ulisses, que ele está perguntando o seguinte: se no Brasil existem locais com mais predisposição para observação do que outros, ou seja, a gente perguntou das pessoas, ele está perguntando se existem locais que são escolhidos para avistamento, para onde possa existir mais contatos com seres de outros planetas. E você pode até explicar também porque Varginha é um desses lugares escolhidos. Isso, porque geralmente a gente faz uma catalogação através de minerais, biodiversidade de plantas, bichos e animais, e até usinas nucleares, né? A gente sabe que o sul de Minas ele é muito rico em minerais, né? Então existe sim, parece que algumas partes que nós investigamos. Por exemplo, a gente se reúne em grupo e a gente vai em certos pontos do Brasil, até fora do Brasil, onde as pessoas relataram ou estão dizendo que estão avistando objetos voadores. Que lugares atualmente tem mais relatos? Por exemplo, hoje mesmo nós estamos indo para a Serra da Beleza, que é a região serrana do Rio de Janeiro, que tem a Serra da Beleza, onde, próxima à cidade conservatória, onde assim conserva um grande número de relatos de objetos voadores não identificados, de pessoas que tiveram até de frente com essas criaturas, né? Então nós estamos indo para lá hoje para fazer essa pesquisa, e inclusive com um grande pesquisador de lá, que é o Marco Antônio Petit. Eu pedi a palavra que eu estava fazendo assim. O Jorginho até me entregou. Ô Jorginho, me ajuda aí. Me entregou, porque é o seguinte, o Gabriel Morcino também mandou uma pergunta pelo Twitter, e ele quer saber, os extraterrestres ainda não fizeram um contato com a população, com a nossa população, porque eles estão atrás dos nossos recursos naturais, como a nossa água, por exemplo? Olha, é muito difícil dizer, eu posso dizer aqui várias coisas, mas na minha concepção geral, eu acredito que eles ainda não fizeram, porque nós não estamos preparados ainda para receber, vamos dizer assim, um contato. A população precisa de uma preparação, e é o que nós, da ufologia, estamos tentando fazer, para que essas entidades, ou seja, o que for de outros planetas, eles venham e façam contato conosco, né? Porque acredito também que vai estragar muito a questão das questões religiosas, né? A fé de muita gente, né? E olha, vamos falar falando também de recursos naturais, que a gente vinha
que você comentou, no ano passado a NASA anunciou a descoberta de água em Marte, o que também já levanta uma série de interrogações sobre a possibilidade de existir vida fora da Terra, né? Pois é, Mauro. Onde tem água, a chance aumenta. Exatamente. E no Brasil, depois de uma exaustiva batalha, ufólogos conseguiram que o governo liberasse documentos oficiais da aeronáutica. Eu vou repetir, documentos oficiais da aeronáutica. Eles mostram 5 décadas... Será que tem algum tem alguma coisa interferindo aqui atrapalhando? Liberasse documentos oficiais da aeronáutica. Eles mostram 5 décadas de investigações do espaço aéreo. Olha só. Relatórios, fotos e vídeos. Tudo baseado em relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados, informações confidenciais feitas por pilotos e controladores de voos durante os últimos 50 anos. Provas que fazem parte dos arquivos secretos das Forças Armadas, liberados pelo governo após uma exaustiva batalha dos ufólogos. Esses documentos comprovam, sem a menor dúvida, que os militares brasileiros investigaram discos voadores em várias fases da história da República. Ademar Givaer é um dos mais respeitados ufólogos brasileiros, admirado por especialistas no tema em todo o mundo. Foi a ele que o governo entregou o dossiê secreto dos militares sobre avistamentos de naves espaciais nos céus do país. O que você vai ver agora é apontado pela aeronáutica como evidências concretas de visitas alienígenas em espaço aéreo brasileiro. Este documento do Comando de Defesa Aeroespacial relata a ocorrência de um avistamento em Manaus. Segundo o relatório, uma operadora do aeroporto militar Ponta Pelada teria visto um objeto sobrevoando a cabeceira da pista. Ele ficou parado no ar por aproximadamente 5 minutos e depois simplesmente desapareceu. Um dos mais relevantes episódios da presença de extraterrestres entre nós aconteceu nos anos 70, denominada pelo governo como Operação Prato. Acompanhe este trecho de um dos depoimentos do piloto, dia 28 de novembro de 1978, no Pará. Quando iniciava a descida, observou o deslocamento de um objeto voador não identificado. O OVNI manteve-se em voo nivelado por um período de 4 minutos com a mesma velocidade da aeronave. Em seguida, subiu em ângulo acentuado, com grande velocidade. O relator não observou os detalhes estruturais devido ao estado emocional decorrente do avistamento. A Operação Prato foi realizada pela Força Aérea Brasileira em 77 e 1978, em Belém do Pará. O comandante da ação militar foi este homem, Coronel Urange Holanda. A missão foi verificar a ocorrência de fenômenos com luzes estranhas relatadas pela própria população do município de Colares. Os militares montaram uma base na cidade e passaram a vigiar o espaço aéreo dia e noite, uma tentativa das Forças Armadas de explicar o fenômeno. Conforme a missão avançou, o coronel teve um contato imediato de 2º grau. É o que ele mesmo garante. Olha pra cima, nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez assim, aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Tá? E aquele troço parado com aquela luz no meio. Uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e ele começou, logo em seguida começou a emitir uma luz amarela muito forte.
Em 1997, apenas 3 meses depois de ter dado esta entrevista à revista UFO, o coronel Urange foi encontrado morto em sua casa. A polícia tratou o caso como suicídio. É a maior missão militar de que se tem conhecimento no mundo, designada para pesquisar discos voadores oficialmente. E uma das tristezas dele é que justamente quando ele estava cumprindo com o principal objetivo da Operação Prato, que era tentar estabelecer contato com os seres, quando isso efetivamente aconteceu, ele recebeu ordens de encerrar a Operação Prato. A gente está de volta. Você que acabou de ligar a TV, fica aqui com a gente. Eu estou com o Marco Aurélio Leal. Ele é especialista em ufologia e está falando sobre vidas extraterrestres aqui na Terra, não é, Marco Aurélio? Sim. E agora a gente vai ver, ó, vou pedir para o Jorginho e para o Maurício Java, nosso editor-chefe, mostrar, quer dizer, para você comentar esses documentos que você trouxe de estudos extraterrestres na Amazônia, não foi? Sim. Na verdade, esses que estão aparecendo são fotos da nossa aeronáutica brasileira, na qual foi liberados, né? São objetos que os nossos militares fizeram na Amazônia numa operação que houve em 1977, chamada Operação Prato, né? O que aconteceu? Os nativos daquela região, elas começaram a observar objetos voadores não identificados muito estranhos no céu. E daí eles começaram a ir embora da cidade e a cidade criou um pânico muito grande e foram acionadas as nossas Forças Armadas. Nossas Forças Armadas, a aeronáutica foi até Colares, que fica a 90 quilômetros de Belém do Pará, fez o seu acampamento lá. E ali, durante 3 semanas que eles chegaram lá, eles não observaram nada. A partir da 3ª semana e meia, eles começaram a fotografar e flagrar várias fotos e vídeos sobre esses que estão aparecendo aí na tela, né? São fotos de OVNIs oficiais da nossa aeronáutica brasileira. Muito bom. Marco Aurélio, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Foi muito legal o nosso bate-papo. Muito obrigado. E a gente agora vamos a um breve intervalo, só que a gente volta já com muito mais. Eu só gostaria de deixar uma página nossa, que é o GEPUS, Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba. Muito obrigado. Mais uma vez. Para o pessoal, é o GEPUS, Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba. Para quem tiver alguma foto ou tiverem relatos, entre em contato conosco que vai ser um prazer responder a todos. E manda aqui para Sem Rodeios também. Se tiver alguma foto de alguma nave espacial, você tendo um contato com o ET, manda primeiro para o Sem Rodeios. Se depois foi abduzido, tá, grava um testemunho no WhatsApp e manda pra gente. Agora a gente vai para um rápido intervalo e tem muito mais depois do comercial. Fique com a gente, até já.